Cara, se você, assim como eu, acha filme de vampiro já sem graça e ultrapassado, dê uma chance a esse filme e chega mais comigo pra gente ver como que há uma excelente mensagem cristã passada aqui nesse filme. Então, salve galera, sou Rafael Fi, esse aqui é o Teologia em Hollywood, hoje para falarmos de Nosferatu, esse grande lançamento de Robert Eggers, dessa reimaginação ou um grande remake desse filme de 1922, do grande clássico, que trouxe o terror para as telonas, né, que popularizou o gênero do terror no mundo inteiro, que deu uma história bem curiosa por trás, que você já deve estar sabendo nessa altura do campeonato, mas que é um filme que criou bastante expectativa, porque era não só um remake desse clássico, mas porque foi feito pelo Robert Eggers, esse cara que dá o que falar, que criou filmes como A Bruxa, O Homem do Norte, O Farol, filmes bem diferentões, mas que são impressionantes e curiosos na sua proposta. E cara, é sensacional e é impressionante como que o nome dele realmente se popularizou. E a sessão que eu fui assistir, rapaz, ela estava lotada. Embora foi uma sessão bem infeliz, talvez uma das piores sessões de cinema da minha vida. Cheguei lá, tinha gente sentada no meu lugar, fui comprar pipoca e demorou 10 anos. Cheguei, o filme já tinha começado, então eu fiquei um pouquinho pilhado, mas ainda assim consegui aproveitar bem esse filme. Cara, que filmam. Então, do que a gente já pode falar do filme aqui? Ele é um filme que, claro, ele tem esse clima bem tenso, essa atmosfera bem dark, bem obscura. E nesse sentido, o diretor, então, ele brilha demais, porque ele consegue criar esse filme com essa aura mais soturna, mais sombria. Ele consegue brincar muito com as ambientações, com as fotos, com as imagens. Você deve saber também, nessa altura, que o filme, ele é lindo de morrer. Esse diretor, ele é simplesmente fantástico. Ele consegue criar um filme tenso, com um clima tenso. Ele traz ali no seu enredo, então, diversas histórias, mini-arcos, que eles vão se entrelaçando de uma maneira bem natural, inclusive, e que vão girando, criando todo esse conteúdo, essa história em torno dessa figura do Conde Orlok. E é magnífico porque a gente tem excelentes personagens, atores, excelentes atuações, não tem nem o que dizer aqui. Ele consegue ser um bom filme, com um bom ambiente, e cara, é um filme assustador, de certa forma, não no sentido que você vai ficar morrendo de medo, talvez você fique, mas ele consegue pegar um filme de vampiro e fazer um filme de vampiro bom. Ele consegue pegar essa figura do vampiro que já tá tão desvalorizada na nossa cultura. Quando a gente pensa em vampiro, a gente pensa em coisas tão bobas assim. O vampiro, ele deixou de ser essa figura amedrontadora, mas aqui ele consegue justamente resgatar essa imagem do vampiro e trazer uma criatura assustadora. O Conde Orlok, ele é mostrado como essa criatura de fato amedrontadora, de tal forma que o personagem principal ali, que eu esqueci o nome do ator, me perdoe, mas esse ator é fantástico, porque ele consegue fazer ele tem essa cara de bobo, né? Ele consegue fazer vários filmes com essa cara de bobo. Então eu lembro dele, por exemplo, do filme O Menu, que é um filme que eu sou apaixonado, vou trazer ele aqui no canal algum dia, mas que ele consegue sempre ser esse personagem ali com cara meio de bobo, de tonto. E só que ainda assim, cara, você partia da sensação de desconforto quando ele chega no castelo do Monte Orlok. A gente partia dessa sensação de medo, de constrangimento, de terror, que é realmente uma criatura aterrorizante, amedrontadora. Ainda que a gente não veja essa criatura tão cedo. Na verdade, demora bastante tempo para ela aparecer. O filme, ele consegue brincar e trabalhar bem, em postergar bastante de mostrar esse vampiro, mas criar esse clima tenso com a voz dele, com a sombra, com essa presença dele de fato ser uma criatura amedrontadora. E cara, isso funciona bem demais, é muito sensacional. Mas então a gente partilha do sentimento do protagonista, por exemplo, e do medo dele, quando o Conde Orlok vira pra ele e fala assim, você não vai embora. Ele fala, não, eu preciso ir. O cara fala, não, eu não tô pedindo, eu tô mandando. O cara fica apavorado e a gente sente o pavor também. Se fosse eu ali naquela situação, eu poderia estar armado até os dentes, mas ainda assim eu ia ficar com medo e ia falar, não, tá bom, senhor, tá bom. O senhor falou, eu obedeço, porque aquela voz, aquela respiração, aquela presença ali é muito sinistra e amedrontadora. Mas cara, sabe outra coisa que é muito amedrontadora pra mim? É pensar que você tá assistindo esse vídeo até agora e não deixou o like no vídeo. Cara, isso aqui me deixa sem dormir à noite, com tanto medo que eu fico. Tá esperando o quê? De certa forma que esse filme do Eggers aqui, ele acaba sendo um dos filmes mais fáceis dele para assistir, um dos mais palatáveis, um dos mais terror
que talvez tenda um pouco a esse terror mais tradicional, mas que não deixa, claro, de ser um filme diferente com a visão dele. De tal forma que, por exemplo, se você tá acostumado com esses filmes de terror, que vai aparecer um demônio na sua cara e que vai ter sangue e morte a cada 2 minutos, cara, talvez se você for com essa expectativa, você se desaponte. Porque é um filme lento, mas não de uma maneira negativa. Ele é um filme que ele tá preocupado em construir tensão, de construir justamente esse horror em volta dessa figura do Nosferatu, e ele atrasa mostrar ele totalmente até o último segundo. Então, se você quer ver a figura vampiresca ali já de cara, você vai se frustrar. E eu vi isso acontecendo, por exemplo, no Peter, do Ernest, que é um cara que eu gosto bastante, é claro, mas que, pelo amor de Deus, né, ele gostou da porcaria do Venom 3, e aqui do Nosferatu ele fala mal, um pouco mal, mas justamente porque ele fala, é um filme lento e etc, mas, cara, não é que o filme é lento, mas é porque a proposta do Eggers, e, cara, se você conhece as obras dele, você sabe justamente que ele não tem pressa, ele tá muito mais preocupado em criar essa ambientação, e ele faz isso muito bem aqui. Então o vampiro, ele não vai aparecer de cara, a gente não vai ter um monte de morte, sangue jorrando, mas ele vai construir um universo ali muito incrível, e ele vai conseguir trazer essa história pra nós ali de uma maneira muito bem feita. Então, se eu fosse trazer um único ponto negativo aqui do filme, é de que eu particularmente gostaria de ter visto mais da população local, do folclore da região e etc. Então, quando o protagonista ele tá indo até a mansão do Nosferatu, ele passa ali por uma região, passa ali por um vilarejo, e a gente vê um pouco da crença daquela população, de eles serem justamente esse povo mais místico, que conhece, que tem histórias a respeito do Conde Orlok, que tem crenças a respeito dele e tudo mais, e o filme mostra um pouco disso, mas eu sinceramente gostaria de ter visto bem mais, eu assistiria bem mais. Se saísse uma versão estendida do diretor, eu facilmente assistiria, porque é um filme incrível. Mas vamos entrar então numa parte mais teológica agora. Então, é curioso que algumas pessoas têm falado, têm apontado o protagonista como uma pessoa ambiciosa e apontando isso como defeito e etc. Eu particularmente não vi isso no filme necessariamente. Não achei um cara movido por dinheiro, ganancioso, coisa do gênero. Eu achei um homem de família realmente preocupado com a sua família, que tem uma boa oportunidade de emprego e que vai aceitar aquilo que de fato é uma coisa ali, seria um divisor de água para ele e para o casamento dele. Ainda mais sendo alguém que acabou de casar, ele recebeu uma promoção no trabalho, seria uma coisa muito boa de conseguir comprar uma casa e tudo mais. Então não vi isso de uma maneira tão negativa. Então, a gente poderia pensar na mulher cheia de desejos como uma coisa ruim, né? E aqui eu poderia falar que é um pouco de spoiler, mas a gente tem essa figura da esposa do protagonista ali. A gente poderia falar até que ela, na verdade, é a protagonista. E que ela, então, é essa mulher cheia de desejos, e por isso que ela acaba se relacionando ali com o Nosferatu de uma maneira carnal e meio mística também e tudo mais. E a gente poderia pensar, então, até talvez numa deturpação da Virgem Maria ou alguma coisa do gênero. Só que isso é curioso, porque o filme, ele tenta mostrar, então, essa mulher cheia de desejos sexuais e etc. Isso reflete muito da nossa sociedade, em talvez que enxerga, ou que acredita, na verdade, que o cristianismo enxerga o cristianismo como uma coisa ruim. E na verdade não. Eu não vou explorar isso muito nesse vídeo aqui, talvez eu faça um vídeo só sobre isso futuramente, mas a Bíblia ela não tem uma visão negativa sobre o sexo. Só porque a Bíblia ela defende o celibato, o sexo depois do casamento, isso não quer dizer que isso é uma coisa negativa. Isso não quer dizer que a Bíblia ela tem uma visão negativa sobre o sexo. Na verdade, muito pelo contrário. O sexo é uma coisa boa, criada por Deus, um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade. Basicamente, as melhores músicas já feitas na humanidade. Mas que é claro que nós, no nosso pecado, a gente faz um mau uso, não só do sexo, mas de diversas coisas boas que Deus deu para nós, a gente usa de uma maneira negativa. A gente deturpa com as nossas mãos sujas e manchadas pelo pecado. Mas fato é que a Bíblia não tem uma visão negativa sobre o sexo. As pessoas que acreditam que o cristianismo tem essa visão, mas nós não temos. O sexo é bom, foi criado por Deus, mas que deve ser usado da forma que ele projetou para ser usado, é claro. E aí é justamente essa figura feminina, então, dominada ali por desejos, paixões sexuais e tudo mais, que ela vai ser esse instrumento para vencer o vilão no final, de tal forma que o William Dafoe ali na figura do professor, ele vai falar, traga a redenção para nós, né? Então é curioso que, de novo, essa ligação talvez com a Maria, como aquela que deu a luz ao nosso Salvador, sendo ela essa figura feminina que está associada à salvação, de certa forma. Então é curioso como que ela consegue, então, ser essa figura feminina que, de certa forma, foi a heroína da história, que venceu o vilão no final. Então o filme, ele vai ter muito desse elemento da fé
versus a razão, que eu falei inclusive recentemente aqui no canal, num filme que eu falo sobre a saga Halloween. Mas o filme, ele é muito interessante em mostrar justamente já esse espírito ali pós-iluminismo, que já traz esse lance da razão como algo superior às fábulas, aos mitos daquele vilarejo, da população ali e tudo mais, e como que o povo da cidade, então, ele se considera esse povo superior, que não acredita em fábulas, em elementos religiosos e tudo mais, e elementos místicos e tudo mais. E o filme, ele brinca bastante justamente como essas pessoas ali, supostamente tão inteligentes, tomadas pela razão e etc, mas que são elas mesmas enganadas, que não conseguem enxergar o mal que ronda ali aquela cidade. Então é muito curioso, por exemplo, quando a gente pega o professor ali, que ele foi excluído pela academia justamente porque ele era um cientista, mas que começou a trazer coisas mais sobrenaturais, mais místicas, alquimias e coisas do gênero dentro da sua ciência. Isso reflete muito da nossa época também, por exemplo, em que a academia, ela tem os seus dogmas inquestionáveis, como por exemplo a evolução, e ela exclui uma linha da ciência do design inteligente, que são sim cientistas, mas que eles diminuem e eles falam assim, não, isso daqui é pseudociência, justamente porque são pessoas que fazem ciência, mas que não negam, que não rejeitam o metafísico sobrenatural. E até mesmo é curioso, por exemplo, quando o Monte Orlok, ele chega ali naquela cidade, naquela região, em que sai uma série de ratos do navio e tudo mais, e as pessoas acham que as mortes, as desgraças que começam a acontecer, é tudo culpa da peste. Ah, é a peste que chegou aqui na cidade e tudo mais, mostrando como que o mal, ele consegue trazer uma explicação racional, lógica, para esse mal que existe, para esse mal que nos cerca, mas ao mesmo tempo é muito emblemático aquela cena que já tá no trailer, da mão dele, da sombra da mão dele tomando a cidade, mostrando justamente como o mal, ele tá tomando conta daquela cidade. Da mesma forma, hoje, a nossa sociedade tão secularizada, que rejeita o sobrenatural, que rejeita o religioso, como eles mesmos tão inteligentes, tão movidos pela suposta razão, não enxergam como a maldade, ela tá crescendo e se espalhando cada vez mais, e ela tem tomado conta da nossa sociedade. O secularismo tem crescido e tem dominado a nossa sociedade, e a gente não enxerga o mal que nos cerca, o mal que nos rodeia, o mal que cresce a cada dia mais e mais. E aí mais, né, o próprio Nosferatu, esse vampiro, então, ele não tem uma origem, ele não tem uma explicação da sua origem, onde ele surgiu, por que ele existe e tudo mais. Tem uma explicação, conta uma história dele, de que ele teve um lance com o demônio, vender alma pro demônio, alguma coisa assim, mas ainda assim é uma pessoa do vilarejo que conta que existem rumores de que isso aconteceu, mas que a gente não sabe o que aconteceu de fato, mostrando que, mais uma vez, de que nem tudo precisa ser explicado pela razão, pela ciência, e que muitas vezes o mal, ele simplesmente existe e ele está ao nosso derredor. E o próprio Nosferatu, então, essa figura do Nosferatu, ele também é apresentado de certa forma como esse mal, tanto interior como exterior, mostrando também que o mal, ele está em nós, que ele também está à nossa volta. E aí é curioso, e o que é muito interessante nesse filme é que a gente vê então uma espécie de um cristianismo ao avesso. Então tem uma cena ali mais pro final do filme, e perdão pelo spoiler de novo, mas é um spoiler leve, eu prometo, mas que ele diz ali pra moça que, olha, eu te dou 3 noites pra você me aceitar, senão eu vou sair aqui tacando terror e tudo mais. E isso também reflete tanto esse lance de talvez os 3 dias ali da ressurreição de Cristo, como também lembra a gente rapidamente das pragas do Egito, como Deus ali vai punindo o faraó e o povo do Egito sem libertar o povo de Israel. Aqui também o Conde Orlok, ele faz algo parecido também, trazendo cada vez mais desgraça para aquela cidade, enquanto aquela mulher não o aceita. E aí quando a gente olha para a figura de Jesus Cristo, então, enquanto ele é aquele que derrama o seu sangue para pagar o preço pelos nossos pecados, para comparar a sua igreja, Nosferatu, ou vampiros no geral, eles aparecem como aqueles que sugam o sangue, e eles sugam o sangue não para dar vida para o outro, mas para trazer vida para si, para eles se manterem vivos. Não é à toa que em filmes de vampiro assim, o principal elemento na luta contra esses vampiros são crucifixos, né? Ou então até mesmo a prata, que ela também tem uma forte ligação
com a redenção cristã, né? Simbolizando a redenção cristã. Então o Nosferatu, ele é apresentado aqui nesse filme mesmo como uma espécie de um anticristo. E eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, que um falso Cristo, um falso profeta, ele é falso. A principal característica daquilo que é falso é justamente porque lembra o verdadeiro, reflete o verdadeiro. Não é à toa que quando a gente olha ali para Apocalipse, as pessoas elas vão seguir o anticristo, porque ele também fará grandes sinais e fará grandes obras, e as pessoas vão segui-lo como um grande Messias de fato. E Jesus anunciou que surgiriam falsos cristos por aí. E o Nosferatu aqui no filme, ele é apresentado como esse anticristo também. Não é à toa que ele mesmo tem uma espécie de João Batista anunciando a vinda dele, indo antes da chegada do Nosferatu também, anunciando a vida então desse mal ali encarnado, é claro. O próprio Conde Orlok ali, ele saindo de uma tumba, ele surgindo de uma tumba ali, mostra muito também como seria uma representação do que seria uma espécie de ressurreição dos mortos. Só que ao invés de ser uma ressurreição que traz vida a todos, é uma ressurreição que ela vem para trazer morte. Então esse é um excelente filme com uma excelente mensagem cristã, de uma certa maneira, ainda que apareça de uma maneira invertida, mas que é curioso porque se torna um filme então grandioso, que lembra da gente, não só mostra pra gente em tela o que é a nossa sociedade, mas também nos lembra daquele único e verdadeiro que pode derrotar o que é falso. Então eu falo aqui com frequência no canal de como filmes de terror, eles acabam sendo esse grande lembrete de que o mal existe no mundo e de que nós precisamos de um salvador para nos resgatar de toda essa peste, ceticismo e desgraça que nos cerca. Mas louvado seja Deus, porque já veio um salvador, e filmes, ainda que de maneira intencional, lembram a gente disso, de que nós precisamos de um salvador. Fechou? Eu vou deixar agora no final do vídeo então a recomendação pro filme / vídeo da Orphan, onde eu também trago um pouco mais essa discussão de terror e como a gente pode aprender sobre Deus nele. Fechou? Eu vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus e espero ver você aqui no canal logo. Tchau!